Olá, queridos, a paz do Senhor, a todos os nossos ouvintes do nosso canal Servindo Jesus Alcançando Vidas. Esse que vos fala é Cícero José, para a glória de Deus. E eu quero trazer para você uma breve reflexão da parte de Deus para o teu coração. Vamos viajar conosco durante 10 minutos e 52 segundos. Sente na sua poltrona e vamos seguir viagem agora para a nossa reflexão. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhuma das notificações dos próximos vídeos que serão postados nesse canal. Eu fico imaginando, queridos irmãos, as grandezas de Deus, aquilo que o Senhor Deus ele fez por cada um de nós. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a expansão do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos ficar até aqui com o início da criação de Deus. Nós vamos ver a seguir que as coisas que o Senhor Deus fizera foi tudo com palavra. No início, nós vamos ver que tudo Deus fez com palavra. Deus disse: haja luz e houve luz. E assim se fez conforme o Senhor Deus determinara. Mas nós vamos poder observar que quando chega lá no versículo de número 26, se não me falha a memória, do capítulo 1 do livro de Gênesis, nós vamos observar que o Senhor Deus, ele fala para Moisés, ele fala entre si, desculpem, queridos, e diz assim: e façamos o homem em imagem e semelhança nossa. Nós podemos observar que todas as coisas outrora foi criada com palavra. Deus disse: haja, e houve conforme o Senhor determinara. E nós podemos observar, queridos irmãos, que quando chega na parte que se trata da criação do homem, o Senhor vai dizer: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E assim Deus fez, e nós podemos observar, eu já trouxe outras mensagens relativo à criação divina de Deus, quando Deus criara o homem com as suas próprias mãos. Mas eu quero te chamar a atenção numa parte muito interessante que na outra mensagem eu não trouxe. Nós podemos observar que fomos criados pela mão de Deus e fomos feitos em imagem e semelhança do Deus vivo. Nós podemos observar, meus queridos irmãos e irmãs que vai estar ouvindo a nossa mensagem, que Deus ele criou a gente, ele fez a gente para nós virmos adorar a Deus. E por causa do pecado do homem, nós fomos destituídos, ou seja, fomos separados da glória de Deus. Nós ficamos sem ter comunhão com Deus por causa do pecado que foi causado lá no antigo, na época do jardim, por Adão e Eva, quando eles comeram do fruto que o Senhor Deus disse que eles não comessem, e por conta disso o homem foi destituído da glória de Deus, ou seja, foi afastado da glória de Deus. E daí por diante nós podemos ver que tudo foi piorando, tudo foi sendo modificado, e a humanidade sofria com isso, e foi necessário que o Senhor fizesse, que fosse criada uma lei, que nós podemos observar que aonde se tratava de olho por olho, dente por dente, e nós podemos observar que tudo isso era ruim de qualquer forma, porque as pessoas, muitas delas não cumpriam a lei. Nós podemos ver que a iniquidade se multiplicou, nós podemos ver que a humanidade foi destruída com o dilúvio, e uma nova nação foi criada, e o Senhor fez uma aliança que não destruiria a terra. E nós podemos observar que a iniquidade, ou seja, o pecado se multiplicou e chegou a cheirar mal às narinas de Deus. Mas o Senhor havia feito uma promessa anteriormente, que ele não destruiria mais a terra por causa do pecado do homem. E nós podemos ver que a única solução que o Senhor encontrara foi enviar o seu Filho único, Jesus Cristo, para que viesse morrer pela humanidade, ou seja, pelo pecado da humanidade. Ele viesse sofrer e a humanidade voltasse a ter vida e passasse a não mais viver pela lei, mas viver pela graça do Senhor Jesus Cristo.
nós podemos observar que o Senhor deu uma nova oportunidade para a humanidade. Muitas pessoas têm rejeitado o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Muitas vezes eu fico analisando, meus queridos, como foi a morte de Jesus, e é como se eu presenciasse ali os soldados, eles batendo em Jesus, e Jesus caminhando como aquela cruz, louvado seja Deus, levando o meu pecado, o teu pecado, louvado seja Deus, sobre o sol escaldante naquela época. E nós podemos observar, irmãos, que foi um sofrimento, e às vezes eu fico analisando, e eu me vejo naquela época, eu me vejo numa tristeza enorme, mas com a certeza de uma alegria, de uma nova alegria, porque houve um sacrifício para que hoje eu pudesse ter a possibilidade de trazer uma reflexão para você, te incentivando a entender que você precisa reconhecer Jesus como Salvador da sua vida. Porque, meus amados irmãos, afinal, você tem que entender de uma maneira que você, acreditando ou não, é a realidade que eu estou passando para você. Eu quero dizer que você, acreditando ou não, se você não aceitar Jesus como Salvador da sua vida, só tem um lugar para você. Ou seja, se você não se aproximar de Jesus, não tem como você chegar até Deus. Simplesmente por meio de Jesus Cristo, você pode chegar até Deus. E se nós trilharmos por caminhos tortuosos, ou seja, pelo caminho largo, que é o caminho da perdição, só tem a um lugar a ser levado para o inferno. Então, nós temos que se aproximar de Deus, nós temos que viver a verdade da palavra de Deus, temos que se aproximar de Cristo a cada dia, para que nós possamos ser alcançados por essa palavra e ser abençoados por ela, através do que ela vem passar para nós, falando da salvação. E o escritor, louvado seja Deus, no livro de João, o próprio João, ele vem dizendo, que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que estão ensinando caminhos errados para você, tem muitas pessoas que estão indo por caminhos tortuosos, e afinal, tem pessoas que falam que todos os caminhos levam a Deus. Mentira, só há um único caminho que leva você até Deus, Jesus Cristo. Pois ele deu o maior exemplo, louvado seja Deus, que ele é a própria salvação, que ele é a própria palavra, quando ele veio, louvado seja Deus, operando milagres e batendo de frente com o pecado, com o erro da humanidade, para mostrar para mim e para você que a realidade é aquilo que nós muitas vezes não pensamos. A realidade é, louvado seja Deus, que temos que obedecer a Cristo. Muitas pessoas têm deixado para obedecer a Jesus amanhã, mas muitas vezes esse amanhã nunca chega, porque quando muitas vezes as pessoas vão dormir, já não se acorda mais com vida, louvado seja Deus, e não tem uma nova oportunidade. Então eu quero dizer para você que a oportunidade de você reconhecer que só por meio de Jesus Cristo você pode chegar até Deus é, louvado seja Deus, obedecendo a palavra de Deus e crendo em Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Nele há vida, sem Ele não tem vida. Louvado seja Deus, você está vivendo uma vida, louvado seja Deus, pela misericórdia de Deus, mas vida verdadeira você só tem em Cristo Jesus. Existe um ditado que diz o seguinte: para que ter pressa se o futuro da vida é a morte? Eu quero dizer, meus queridos irmãos, que pode até ter esse significado, o futuro da vida é a morte, mas eu quero dizer para você que o dom gratuito de Deus é a salvação. Então, se, louvado seja Deus, as pessoas dizem que o futuro da vida é a morte, mas se Jesus Cristo tem, louvado seja Deus, um futuro para você melhor, que antes de você, louvado seja Deus, pensar nesse ditado, você pode entender que mesmo que você esteja morto, mas se você estiver em Jesus, você viverá. Ou seja, antes de você ter Jesus, você está vivendo uma vida mentirosa, ou seja, você não tem vida verdadeira. A sua vida verdadeira só se completa em Cristo Jesus, nele há vida. Louvado seja Deus, e Ele tem te conservado com vida para te dar uma nova chance de reconhecer que simplesmente por meio de Jesus você pode ter a salvação, pode ter a vida eterna. Louvado seja Deus em Cristo Jesus. E a palavra de Deus garante que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e para esses nenhuma condenação há. Então nós temos que entender que nós precisamos de Cristo. Eu quero te lembrar que o Senhor Jesus, Ele fez o maior sacrifício pela sua vida. Sangue foi derramado para que você viesse ter nova vida. Pois então,
Não perca tempo, corra para os braços de Jesus. Corra para os pés do Senhor, pois Ele tem vida nova para você. Ele tem vida eterna para você, para a sua família, para o seu filho, para o seu pai, para os seus irmãos. Então vem, louvado seja Deus, para os pés de Jesus. Não perca tempo, amanhã pode ser tarde demais. Hoje você tem a escolha. Então vem para os pés de Jesus. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Compartilhe essa mensagem para todos os seus amigos. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos que serão postados. Que Deus em Cristo vos abençoe com a bênção do maior milagre. Essa foi mais uma reflexão da parte de Deus com o irmão Cícero José, para a glória do nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe com a bênção do maior milagre em nome de Jesus.